Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos continuar com o nosso estudo do conto popular, tá? E nós vamos aprender algumas coisinhas, vamos olhar, estudar a estrutura e os elementos do conto, e aí nós vamos ver a pequena diferença que a gente tem do conto, apesar do conto ser uma narrativa, e da narrativa, aquela narrativa, por exemplo, de aventura que a gente estudou no começo do ano, tá? Agora no comecinho das aulas, ok? Vamos lá? Relembrando, o conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tá? Tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e estruturas bem marcados, sendo que o tipo de história podem indicar o tipo de conto que estamos lendo. No nosso caso, é o conto popular, tá bom? Então, agora que a gente já relembrou, nós vamos para a estrutura do conto, tá? A estrutura do conto, o conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. E conclusão, tá? Desfecho. O que a gente percebe para diferenciar o conto da narrativa, gente, é que na narrativa acontece muita coisa, numa narrativa de aventura, por exemplo, muitas mudanças de cenário, muitas mudanças de lugares, por exemplo, né, de cidades, enfim. O conto, ele tem uma estrutura, por ser uma narrativa breve, mais curta, ela não tem muita mudança de cenário, geralmente é naquele cenário mesmo. E outra coisa que acontece no conto, tá? Quando a gente tem o clímax, no clímax nós já vamos totalmente para o desfecho dele. O clímax é praticamente o desfecho, tá? Porque não acontece o clímax, por exemplo, que seria o assassinato de alguém, aí vai ver quem assassinou, vai fazer toda uma investigação. Não, no conto, ali mesmo acontece o clímax, que é o assassinato, e já dali mesmo já se descobre quem matou, ou quem fez aquilo lá, enfim, tá bom? Então, é aí que nós temos a diferença, tá bom? Da narrativa, com a narrativa de aventura, por exemplo, que a gente estudou, tá? A conclusão, ela também, do conto, ela chega lá no clímax, tá? Então a gente já conclui aquela história com o acontecimento bem... o mistério da história, com o acontecimento mais alto dessa história, ok? Então vamos lá, introdução ou apresentação. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da história. O que é o contexto? Do que estamos falando? Os personagens, qual é o espaço, o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentozinhos dela, tá? Desenvolvimento, a complicação, surgimento de conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da história. Vemos o conflito, que é o problema, né? Que fará as personagens agirem para resolvê-lo e chegar ali no clímax, tá? Clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, tá? O clímax é a maior tensão e as ações tomadas, o problema está lá no auge e vai desenvolver
vai definir o rumo da história. E a conclusão ou desfecho, solução do conflito. O nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, tá? Aí nós temos os elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e o conflito. Tá bom? Os personagens, as narrativas reais ou fictícias, que são as fictícias, são as que são histórias inventadas, né? São histórias que não existem, por exemplo, né? Com bruxa, princesa, ou algum animal voador, um elefante que voa, enfim, tá? Então, precisam ter um ou mais seres vivendo a história, né? E é aí que nós temos os personagens. Esses seres, né? Podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. Esses são os personagens de uma narrativa ou de um conto. Um conto é uma narrativa curta, né? Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, porque é uma narrativa breve, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras, isso vocês já sabem, que é o narrador personagem, aquele que participa da história. O narrador observador é o tipo de narrador que não participa da história, mas ele é a voz contando o que acontece. Só que esse narrador observador, né, ele não sabe o que se passa na consciência dos personagens, tá? E o narrador onisciente, que assim como o narrador observador, não trabalha, não participa da história. Mas por ser onisciente, ele sabe, o narrador onisciente é aquele que sabe tudo do universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar que as personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e o futuro. Tá? O tempo. A narrativa, nas narrativas, né, nos contos narrativos, né, nos contos, trata-se de um tempo de duração entre o início e o final da história e da época em que a narrativa ocorre, tá? É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, tá? Como eu falei para vocês, por ser uma narrativa curta, ela não acontece em anos, né? Geralmente são em dias, minutos, tá? Geralmente, mas elas podem acontecer em anos. Os contos também podem passar nos dias de hoje, passar no passado, ou também num tempo futuro imaginado pelo autor. Tá? O espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito, explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se, né?
Então, onde acontece a história. Novamente, por tratar-se de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Tá? Mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história. Sempre, mesmo se acontecer isso, a narrativa, o conto é sempre uma historinha curta, ok? O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Vou tirar isso daqui. Tá? O enredo, gente, quando eu pedir para vocês, o enredo de um conto, quando eu falar para vocês falarem sobre o enredo dessa história, com as próprias palavras, vocês vão contar sobre o que essa história, qual é a história, com começo, meio e fim, com as palavras de vocês. Tá? O enredo é o que aconteceu, é o contexto da história, sobre o que a história está falando. E o conflito. Por fim, os contos têm um conflito, que é a situação gerada por uma das ações iniciais, ou das ações, né? E que faz com que outras ações sejam tomadas pelos personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente no final, tá? Bom, agora que nós já entendemos isso e vocês lembrem-se sempre que qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Que a gente pode... eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Nós vamos voltar a ler um conto, só que ele vai ser em forma de uma poesia, porque ele está dividido em estrofes, tá? Versos e estrofes. Que é a história do Pedro Malas Artes. Lembra do porquinho que a gente estudou lá no começo? Tá? Pedro Malas Artes em Os Porcos do Compadre. De outra feita, Malas Artes aprontou pela bela trapaça. Foram os porcos do compadre que causaram toda a desgraça. Malas Artes era compadre de um honesto sitiante, a quem tinha enganado de uma forma humilhante. Certa vez um fazendeiro a quem tinham enganado de uma forma humilhante. Certa vez um fazendeiro, desonesto e pão duro, enganou o tal compadre que ficou num grande apuro. O compadre tinha porcos. Eram 20 ou pouco mais. O pão duro comprou todos, porém não pagou jamais. Malas Artes, ai, me acuda. Ele nunca vai pagar. Fique calmo, meu compadre. Eu sei como te vingar. Malas Artes, muito humilde, foi à casa do danado, pediu para vender os porcos e foi logo empregado. Malas Artes foi que foi, para os lados do mercado, mas foi mesmo para a casa do compadre aperreado. Pegue logo, tudo é seu. Vou agora preparar para esse fazendeiro a lição mais exemplar. Em seguida, no mercado, tratou logo de comprar 2 dúzias de rabinhos pro pão duro engambelar. A 100 metros da fazenda, para onde foi ligeiro, os rabinhos espetou bem certinho no atoleiro. Ó patrão, vem cá ligeiro, os seus porcos se afundaram, bem no meio do atoleiro. Que desgraça, meus porquinhos, o atoleiro é muito fundo. Venha, Pedro, me ajudar, chama logo todo mundo. Há tempo, meu patrão, temos de nos apressar, pois se a gente perder tempo,
Vão os porcos se afogar. Bem nervoso, o fazendeiro correu com o Pedro atrás. Me ajude a puxar os porcos? Vamos, força, meu rapaz. Meu patrão, tenha cuidado. Sua força é demais, pois está arrancando os rabos desses pobres animais. Para salvar os tais porquinhos, o patrão se esforçava. Quanto mais força fazia, mais rabinhos arrancava. Vai para casa, malas artes, bem depressa a correr. Acho que só tem um modo para os porcos socorrer. Só cavando vai dar jeito, se algum jeito ainda houver. Vê se traz 2 enxadões, peça para minha mulher. Malas artes foi depressa para a casa da fazenda e falou para a patroa que havia uma encomenda, muito boa com certeza, que acabara de chegar, e pediu 2.000 pacotes para o patrão poder pagar. A patroa era sabida, bem difícil de enganar. Estranhando aquela história, resolveu assim falar. Meu marido é controlado, nunca deu nada a ninguém. Você está enganado, não vou dar nenhum vintém. Apontou o Malas Artes para o lado do patrão, com os 2 dedos em V, e pediu explicação. Meu patrão, não eram 2? Diga logo, tenha dó, ou será que me enganei e vai ver que foi um só? A pensar nos enxadões, o caipira se enganou. Apontou também 2 dedos e a mentira confirmou. A mulher se convenceu e entregou todo o dinheiro. Malas Artes pôs no bolso e sumiu dali ligeiro. Foi bem feito para o caipira. Quem mandou ser desonesto, pois ficou sem os tais porcos e perdeu ainda o resto. Depois de tanta aventura, vai ficar esta certeza: quem não tem força e poder, tem de usar a esperteza. Vamos falar sobre o Pedro Malas Artes. Malandro e sábio, Pedro Malas Artes é um personagem famoso dos contos populares brasileiros. Chegou ao país nas histórias trazidas de Portugal e da Espanha. Malas Artes vem do espanhol malas artes, artes más, que significa travessuras ou malandragens. De origem humilde, o astuto herói popular é cheio de artimanhas. Consegue enganar todos os que cruzam o seu caminho. Sempre leva melhor diante dos poderosos, avarentos, orgulhosos ou vaidosos. Atividades do conto popular. Uma reescrita que vocês vão fazer. Complete a tabela de acordo com as características do conto Os Porcos do Compadre. Autor. Quem é o autor da história? Quem escreveu essa história? Tipo de conto popular. Tempo e época. Personagens. Cenário, lugar onde acontece. O conflito e o desfecho. Releia a 3ª e 4ª estrofes, versos 4 a 16. Explique com suas palavras qual foi a desonestidade cometida pelo fazendeiro. O que o fazendeiro fez? Hein? Ele foi desonesto por quê? O que ele fez antes para acontecer o que aconteceu com ele? Porque Malas Artes resolveu ajudar o sitiante? O que ele era do sitiante? Lembram-se? Como Malas Artes conseguiu se aproximar do fazendeiro? Por que Malas Artes conseguiu ficar próximo do fazendeiro? Com suas palavras, conte para que e por que Malas Artes comprou vários rabinhos de porcos, até a parte que o patrão pede para ele que ele vá à sua casa. Pessoal, com as suas palavras. Quando eu peço para vocês contarem com as suas palavras, não é para fazer uma cópia do texto, tá bom? É para vocês lerem, entenderem e colocar no papel. O que Malas Artes pediu à mulher do patrão? Por que ela desconfiou? 8. Transcreva um trecho em que o narrador demonstre um ponto de vista sobre a história. Aonde o narrador está falando o que ele acha da história ou de algum
acontecido. 9. Nos contos populares é comum haver ensinamentos de sabedoria do povo. Isso ocorre nesse? Esclareça essa ideia. A gente teve algum ensinamento no final desse conto? Geralmente esses ensinamentos vêm do povo, o povo que fala sobre isso. Está acontecendo nesse conto? E a 10. Dê um novo final ao conto. Com suas palavras. Pessoal, dê um final ao conto. Conte, pega a parte final lá e dê ao conto. Conte com as suas palavras. Lembrem-se, não é para fazer cópia do texto, tá bom? Boa aula, boas atividades, prestem muita atenção, tá? E qualquer dúvida é só chamar, tá? Até mais.